Olá, amigos da UEC. É uma grande alegria estar novamente aqui com todos vocês, trazendo um abraço caloroso do extremo norte, né, em especial da casa de Antônio de Pádua, a todos vocês. É uma grande alegria estar novamente aqui. E para iniciar a nossa reflexão de hoje, vamos fazer a leitura que está no livro Pão Nosso, de Emmanuel, através de Chico Xavier. Conserva o modelo. Conserva o modelo das sãs palavras, falou Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal, contudo, não deixes pelo menos uma vez por outra de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva. Mas não fujas sistematicamente à floresta humana com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo, assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto e nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres da memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Então, meus irmãos, envolvidos por essa belíssima mensagem de Emmanuel, que nos convida a exercitar em nossos corações o Evangelho de amor. Vamos agradecer a Deus que é Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso mestre e guia, aos espíritos amigos trabalhadores de Jesus na UEC. Ó Senhor, obrigada por tantas oportunidades que nos dá. Envolve-nos a todos que aqui neste momento nos reunimos, Senhor, para estudar o teu evangelho de amor. Fortaleça-nos em nossas fragilidades. Envolva-nos a todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje a nossa reflexão tem o tema Evangelizai-vos, baseado na passagem que Marcos registra no capítulo 16, versículo 15, onde Jesus diz: Ide e evangelizai a todas as gentes. Dependendo do tradutor, né, tem outras formas de estar narrado. Mas a importância é de como nós vamos evangelizar aos demais, mas buscando esse evangelho de amor em nós mesmos. Quando pegamos uma fruta que tem sementes, né? Vamos pegar uma romã como exemplo,
que é tão linda, quando partimos uma romã, abrimos aquele monte de sementinhas, nós podemos separar todas as sementes e contar quantas sementes contém uma romã. É muito lindo. Mas, quando pegamos cada semente dessa romã e plantamos, nós conseguimos imaginar quantos frutos virão de cada semente dessa que essa única romã teve? Isso nós não conseguimos saber. Nós não conseguimos evangelizar. Assim é a nossa vida. Nós não conseguimos saber o quanto as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos atos vão plantar quantos frutos na frente, embasados na nossa vivência, no nosso dia a dia. Porque cada sentimento que emitimos, e sentimentos geram pensamentos que geram ações. E o quanto isso vai trazer de frutos ao nosso redor, nós não conseguimos visualizar. Por isso que Jesus pediu que primeiro nos evangelizarmos, porque quando o convite foi para evangelizar a todas as gentes, então começa por nós, né? E esse começa por nós, começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nessa microcélula da sociedade, né, que está lá na parte terceira do Evangelho, que são do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, né? Então, lei de sociedade começa onde? Na nossa casa, nessa pequena célula que nós precisamos aprender a conviver, plantando no coração de cada um o evangelho de amor. Mas como eu planto o evangelho de amor dentro dessa pequena célula, se não através da minha vivência, do meu comportamento, da minha expressão de amorosidade, de paciência, de abnegação, com esses seres que eu escolhi no planejamento reencarnatório para estar convivendo nesta encarnação. E nunca foi pedido tanta prova do que eu já tenho do Evangelho de Jesus em meu coração, como nesse momento em que estamos vivenciando no planeta. Momentos de reclusão em casa, momentos de convivência mais estreita no lar, né? Porque o que a pandemia trouxe? Necessidade de recolhimento, não apenas de estreitar os laços na família, mas o do mergulho no meu ser interior, para buscar em mim quem eu sou de verdade. O que essa reclusão pediu para mim? Porque muitos de nós precisou reaprender a convivência com os outros membros da família. Outros de nós teve que aprender a convivência apenas comigo mesmo. Quantos estamos sozinhos? Entre parênteses, entre aspas, porque nunca estamos sós. A espiritualidade caminha conosco. Quantos de nós está hoje, materialmente falando, sozinhos, mas envoltos por uma nuvem de testemunhas? E qual é o testemunho que eu estou dando para esses irmãos que me acompanham no dia a dia? Eu estou vivenciando o Evangelho de Jesus? Eu estou fazendo o quê? Né? Se mentalizarmos que a construção de uma casa, ela começa primeiro sempre por uma base, ela é projetada primeiro, né? Tem uma equipe da área de engenharia que faz o projeto arquitetônico da casa, né? Assim também é a nossa trajetória nesta encarnação. Nós tivemos espíritos abnegados que nos auxiliaram a fazer um planejamento. E nesse planejamento, primeiro tem a base. E a base
é tudo. E essa base é o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus no nosso coração, com a explicação e o envolvimento dos espíritos amigos para melhor entendermos, vem a doutrina espírita trazendo. E aí nós conseguimos seguir na construção, subimos as paredes, depois vem o telhado. Tudo isso a doutrina espírita vem trazendo para nós a importância de seguir passo a passo. Eu não posso começar a construir uma casa pelo telhado. É preciso a base. E essa base é o Evangelho de Jesus que nos dá. E nós, ainda precipitados que somos, querendo vislumbrar a casa pronta, sem prestar atenção no processo da base que é preciso ser fundamentada, nós acreditamos que podemos mudar o mundo por decreto divino, mas vai ser por decreto divino a mudança do planeta? Bastará fazer assim e o planeta vai mudar? Sabemos que Jesus tudo pode. Ele é o governador da Terra. Ele pode, se ele quiser, mas a lei do Pai, ela diz que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer esse movimento da mudança em nós mesmos. A pirâmide social mostra que nenhum de nós está no lugar errado. Ah, mas tem tanta desigualdade, ainda pessoas equivocadas. Por quê que tem essa desigualdade? No Livro dos Espíritos, narra que se nós tivéssemos todas as economias da Terra, as riquezas que a Terra tem, divididas igualmente, logo, logo, a desigualdade voltaria. Porque somos espíritos com maturidade diferente. Nenhum de nós é igual ao outro. Cada um de nós avançou nesse monte de encarnação que já tivemos, fizemos escolhas, onde avançamos de forma diferenciada dos outros que estamos na convivência. E essa mudança diferenciada, essas escolhas, faz com que nós tenhamos que passar por experiências diferentes. Por isso, nós não temos igualdade, mas equidade, ou seja, a cada um de acordo com a nossa capacidade. Não é isso que Jesus disse na parábola dos talentos? O Senhor distribuiu os seus bens de acordo com a capacidade de cada um. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. De acordo com a capacidade. E se nós aplicarmos esses talentos de acordo com a nossa capacidade, nós vamos ver que tudo que acontece é reflexo do que nós temos na base da nossa individualidade. Os problemas que nós vemos no topo da pirâmide, eles são consequência da base da pirâmide. Quando nós observamos aqueles que têm a condição de tomada de decisão e nós julgamos eles achando que estão tomando decisões equivocadas, aqueles que estão nos postos de comando, seja de empresa pública ou privada, e nós analisamos que todo o problema está na base. Ainda agimos por interesse pessoal. Ainda acreditamos que podemos resolver tudo com o eterno jeitinho? Nesse momento, quando começaram a surgir as vacinas, quantos irmãos burlaram a fila da vacina? Quantos buscaram junto a equipes médicas, familiares ou amigas, um laudo para dizer que tinha comorbidades? Inclusive, companheiros espíritas, percebemos que assim o fizeram, acreditando que o jeitinho pode ser sempre possível. Quantos ainda acreditamos que nós podemos levar a melhor em cima
das dificuldades do outro, aproveitamos a dificuldade material que hoje impera com os isolamentos, que hoje imperou com tantas questões que levaram empresas a precisarem vender, fechar as portas, a pessoas que precisavam manter seus empregos, e aí quantos tiveram que acatar aqueles que achavam que podiam levar a melhor. Grande equívoco nós ainda estamos cometendo, as escolhas que estamos fazendo, sem perceber que nesse momento nós estamos dando prova àqueles que nos acompanham, tanto no plano material quanto no plano espiritual, de o quão longe ainda está o Evangelho de Jesus em nossos corações. Aonde está o Evangelho do Cristo? Ele disse que a cada um segundo suas obras. Ele disse, ide e evangelizai, mas ele não falou que era para usar palavras. Ele disse que ele é o modelo. E ele, como modelo, pouco falou. Ele mais exemplificou. E o quanto estamos exemplificando? O quanto nós estamos usando do Evangelho na nossa vida cotidiana, mostrando para aqueles que convivem conosco que nós temos o Evangelho conosco, dentro do coração. Ainda, o quanto esse Evangelho está longe. No nosso âmbito de ação, fica a reflexão. Nós temos sido fiéis aos compromissos assumidos no plano espiritual para que nesta encarnação pudéssemos ser fiéis às leis divinas? Nós que ao desencarnarmos tomamos consciência dos equívocos que cometemos nas encarnações passadas e hoje somos frutos de todas as demais, aqueles que nós escolhemos por companheiros, seja marido, esposa, pais, filhos, todos são resultado das encarnações passadas. Escolhemos para poder refazer trajetórias. Como diz o querido amigo Pirola, né, na música Reencarnação, que é recomeçar de onde nós paramos, reforçar os laços de onde nós paramos, ou refazer os laços de onde nós paramos. O quanto nós temos hoje nas artes espíritas, né, essa grandiosidade de reflexão que traz para nós. Olha, Zunara, onde você está hoje? Observa, verifica quem são aqueles que estão dentro da tua casa, verifica quem são aqueles que o Pai colocou sob a tua guarda, porque esses são aqueles que você se comprometeu no passado, ou eles aceitaram vir para ser o seu esteio. E você, está abrindo o coração para eles? Está deixando que o Evangelho de Jesus fale forte nessa convivência? E aí nós vamos nos lembrar que quantos de nós, companheiros espíritas, sabe dizer por que Kardec colocou a cepa da vinha no Livro dos Espíritos? Quantos de nós conhecemos isso? Quantos de nós pegamos o Livro dos Espíritos aleatoriamente? Quando pegamos, né? Porque muitos ainda não queremos seguir aquilo que Jesus disse: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E a base que nos dá sustentação nesse momento tão difícil que estamos passando, além do Evangelho, são as obras doutrinárias que vêm nos mostrar por que estamos passando por tudo isso, a força que nós temos, para onde nós vamos seguir e por quê
que tem a cepa? No Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, epa, tem Prolegômenos no Livro dos Espíritos? Quantos de nós já leu Prolegômenos? Em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, tem a explicação da espiritualidade guiando Kardec para colocar a cepa no cabeçalho. A espiritualidade dita para Kardec: coloca no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Não foi Kardec que desenhou a cepa da vinha. Eles continuam explicando. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é o tronco, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem purifica o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimento. E que trabalho que vai purificar o espírito é esse que os espíritos colocaram em prolegômenos para Kardec? Seja qual ele for que nós estamos fazendo hoje. Esse é o trabalho que o Pai nos guiou. Esse é o trabalho que Jesus espera de nós. Seja como aquela mãe dedicada no lar, seja aquela pessoa que se desdobra entre o lar e o trabalho fora, seja como filho, como esposo, como marido, como esposa, como pai, como mãe. Esse é o trabalho que a espiritualidade nos guiou para fazer. E lembrando que os espíritos disseram para Kardec que toda atividade útil é trabalho. Até mesmo uma boa leitura é trabalho. Tudo tem utilidade. E para aqueles que acham que a doutrina espírita veio como algo ainda de embate com as demais doutrinas, nós vamos lembrar que nós somos frutos de um trabalho maior projetado por Jesus. A doutrina espírita é um planejamento dos espíritos trabalhadores da seara do Cristo. E que, na época que Kardec trabalhou, para trazer essa grandiosidade dessa obra, ela precisava ter sustentação num país onde a ciência, a religião, a filosofia precisava ter o aval da religião da época. E naquele período, toda obra para ser publicada era preciso ter o aval de uma comissão da Igreja Católica. E no livro Enfoques Espíritas, que Viana de Carvalho dita para Divaldo Pereira Franco, nós vamos ver que Kardec seguiu a necessidade imposta pela época, onde se dizia que todo manuscrito de obra ligada à ciência, à filosofia e à religião tinha que ser entregue à Igreja Católica para análise. E Kardec assim o fez. Ele pegou seu manuscrito do Livro dos Espíritos, entregou para a Igreja Católica, e aquela comissão analisou o Livro dos Espíritos. E no documento publicado lá no átrio, que era o costume da época, o abate Luceni afirma que o Livro dos Espíritos contém o de quanto é necessário para, posto em prática, conduzir qualquer criatura ao céu. Olhe bem, ele não diz que é uma filosofia para ser debatida. O abade Luceni diz
que ele contém, se colocado em prática. Então, se hoje temos a doutrina dos Espíritos, foi que nós tivemos o aval da Igreja Católica lá no primeiro momento. E nós sabemos, através do livro Obras Póstumas e com todos os registros, que as duas primeiras publicações não afetou a autorização de ninguém. Apenas quando Kardec estava trabalhando no Evangelho segundo o Espiritismo, que aí sim ia afetar aqueles que se usavam de forma equivocada o Evangelho de Jesus, iam abalar as bases, né? Então, é preciso que o espírita se debruce em estudar o Evangelho de Jesus, baseado e explicado com a lucidez da doutrina espírita, para entendermos passagens como aquela que nos narra Lucas, no capítulo 21, versículos 19 a 31, onde narra sobre o rico e o Lázaro, que o rico era ainda avarento, Lázaro, aquele pobre mendicante, que nem mesmo as migalhas ele tinha dificuldade para poder se alimentar daquelas migalhas, que nem as migalhas o rico queria dar para Lázaro, e ele disputava com os cães a migalha que caía da mesa do rico. Mas, como acontece com todos aqui encarnados, e vai acontecer conosco também, nós vamos desencarnar. O rico desencarnou, Lázaro desencarnou. E ao se perceberem no plano espiritual, o rico se percebe em grande sofrimento, não apenas porque era rico aqui na Terra, mas porque era avarento, porque não soube utilizar o dom da riqueza, porque não soube utilizar os talentos que a riqueza lhe possibilitaria aplacar a fome, a sede, trazer consolo e amparo para os demais. Não para que ele distribuísse aleatoriamente, mas para que ele pudesse, sim, dar emprego, dar condição de dignidade àqueles que dele dependiam. Lázaro, a pobreza o fez estar numa condição de angelitude? Não. Mas a forma como ele viveu, apesar da pobreza, apesar de disputar as migalhas com os cães, ele não se colocou revoltado com o Pai, nem com a lei divina, e nem mesmo com o rico que lhe negava a comida, que lhe negava o alimento. Então, Lázaro passou pela provação da pobreza com louros. O rico passou pela provação da riqueza na queda. E vamos nos lembrar que em todas as passagens evangélicas, quando era para mostrar aquele que caía, Jesus não nominava. Quando era para mostrar aquele que se levantava na prova, Jesus nominava. Por isso ele disse o rico, ele não disse o nome do rico. O pobre, ele disse o nome, era Lázaro. Assim somos nós. Nós ainda precisamos aprender que aquele que cai é um irmão. Aquele que se eleva também é um irmão, mas ele é um nome para que nós possamos nos exemplificar, que nós possamos pegar como exemplo. Por isso nós temos uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Francisco de Assis, um Paulo. Nós temos tantos anônimos para o mundo, mas no dia a dia, alguns nós conhecemos que vivenciam a dor da pobreza, que vivenciam a dor
dentro dos lares, apesar da riqueza material, mas vivendo de acordo com o Evangelho de Jesus. Quantos nós descobrimos, depois do desencarne, que usava da sua riqueza para distribuir, para aplacar a dor, para sustentar instituições beneficentes? Quantos? Que a gente só descobriu depois do desencarne. E voltando à narrativa de Lucas, nós vamos ver que o rico, ao desencarnar, também não se colocou na condição de humilde. Quando ele viu que Lázaro estava numa condição maior espiritualmente, o que ele fala? Pai Abraão, chama Lázaro e manda que ele traga água e molhe meus lábios. Ainda não se percebendo numa condição de que ele não tinha poder nenhum sobre Lázaro e nem sobre ninguém, ele ainda não tinha aprendido a lição. Pai Abraão diz para ele que Lázaro estava numa condição que não era para ir até ele. Significava que Lázaro não podia quebrar as barreiras e ir até onde Lázaro, onde o rico estava, e agasalhar e cuidar dele? Nós sabemos, pelas narrativas dos espíritos, que quanto mais se eleva moralmente o espírito, mais ele é um grande trabalhador daqueles que estão nas zonas purgatoriais, nas zonas de alto sofrimento, porque onde tem mais dor, precisa ter mais amor para ir lá acolher. Mas esse espírito protetor que Lázaro, que o rico via como pai Abraão, ele precisava ensinar ao rico, usar do ensinamento. E ele dizia, você não pode ir onde está Lázaro, e ele não pode vir até você. Existem barreiras que te distanciam. E aí, caindo em si, o rico então clama, pai Abraão, permite então que Lázaro vá até meus irmãos que estão na terra e contem para ele o que eu estou passando, para que eles assim não fazem. E pai Abraão diz para ele, isso também não adianta, porque eles têm Moisés e os profetas. Como se dissesse assim, você também teve, né? Os profetas mostrando a realidade, mas não ouviram. E nós, na doutrina espírita, que temos a grandiosidade dessas obras que nos mostram como seguir adiante. E o Espírito de Verdade, que fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, versículo 5, Espíritas, amai-vos, eis do primeiro pensamento, ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E como nós estamos nos instruindo? A nós, porque nós não vamos mudar a ninguém. Eu não mudo meu filho, eu não mudo meu marido, eu não mudo meu pai, eu não mudo o meu chefe, eu não mudo meu companheiro de doutrina espírita, eu só posso mudar a mim. E é a minha mudança que vai fazer com que os demais ao meu entorno possam também aprender. Por isso que está escrito no túmulo de Kardec, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. E onde é que eu vou me sustentar para seguir isso? São as obras básicas da doutrina espírita, mas o quanto eu pego para estudar? Eu ainda me coloco na condição de ociosidade, na condição de não querer estudar, com a desculpa que o palavreado arcaico que está lá não serve para mim? Como as obras da codificação ainda não estão traduzidas do francês para o português num palavreado de hoje, que eu possa pegar um dicionário, então? Para que tem dicionário? O Google está aí para isso? Basta clicar naquela palavra e o dicionário me diz o que ela significa, se eu assim o quiser. Nos recordando que Divaldo, quando começou a trajetória dele, foi incitado por Joana a estudar, se quisesse entender e se quisesse ser realmente aquele instrumento
de trazer as obras que ela se preparou através dele para nós, né? Então, como eu estou me evangelizando para evangelizar aqueles que estão dentro da minha casa. Eu vou pegar um exemplo. A criança que eu tenho hoje sob a minha guarda, não importa se é filho, neto, sobrinho, está sob a minha guarda. Eu coloco ela na evangelização? Ah, não, Zunara, eu acho que ele vai ter o direito de escolher a religião que ele quer seguir. Eu não vou levar. Quantas vezes eu ouvi essa frase de companheiros espíritas? Que a criança não queria ir para a evangelização, ele não ia forçar a barra, porque ele tem o livre-arbítrio. Mas a criança, ela tem a condição de livre-arbítrio? Ela tem a condição de escolher? Na infância e na adolescência, ele já tem o domínio? Vamos trazer isso para as leis humanas. Se o meu filho não quiser tomar banho, eu vou deixar? Se ele não quiser escovar os dentes, eu vou obrigar ou não vou obrigar? Se ele se recusar a se alimentar, qual vai ser a minha atitude? Eu vou deixar ele sem se alimentar? Ah, tem uma série de vacina que a criança e o adolescente têm que tomar, né? A gente tem aquele cartão da vacina, que a gente tem que manter sempre atualizado, né? As leis humanas exigem aquele cartão da vacina sempre atualizado, inclusive para que o meu filho, ou seja qual for o vínculo daquela criança e daquele adolescente que está sob a minha guarda, eu tenho que provar na rede de ensino que ele está com as vacinas em dia, não é assim? Mas ele não quer tomar a vacina. Eu vou falar assim, tudo bem, toma quando você quiser, né? Se ele não quiser ser medicado, ele pegou uma pneumonia, uma infecção de garganta. Se ele não quiser tomar a medicação, eu vou deixar para ele escolher se ele quer ou não quer tomar, ou eu vou deixar a doença tomar conta do corpo dele e ele desencarnar antes da hora? Qual vai ser minha atitude como adulto responsável por aquela criança? Ah, meu filho não quer ir para a escola. Tudo bem, não quer ir, deixa. Quando ele for adulto, aí ele entra para o EJA. Eu vou fazer isso com ele? Ou eu vou obrigá-lo a ir para a escola? Não, ele não quer estudar as atividades que veio da escola. Eu vou deixar? Como é que eu faço? Eu permito que o meu filho faça isso? Se com as leis humanas eu não faço, eu tenho certeza que ele não tem discernimento, maturidade para escolher de acordo com a lei humana, segundo a lei dos homens, até os 16 anos, ele é considerado incapaz perante as leis humanas. Ele é incapaz de qualquer escolha. O adulto é responsável em escolher para ele, segundo as leis humanas. Dos 16 aos 18, ele é parcialmente incapaz. Ou seja, tem uma série de coisas que ele não tem o poder de decidir também. É preciso que o adulto assine com ele. Se pelas leis humanas, que são falhas, que são mutáveis, o adulto não pode deixar a criança e o adolescente escolher, por quê? Que para as coisas do espírito, que são tão superiores, eu acho que meu filho tem maturidade para escolher? É uma incoerência muito grande, né? Então, se eu permito isso, quem vai ser? O adulto que hoje, que não aprendeu as questões morais comigo em casa, ele vai ser o adulto que hoje está desviando verbas? Ele vai ser o adulto que hoje está trocando a vacina por uma outra coisa? Ele vai ser o adulto que pega uma seringa vazia e injeta nada no braço
daquela pessoa porque ele segurou a vacina para dar para alguém da família dele? Esse é o adulto que hoje é a criança que está sob a minha guarda. E no livro Depois da Morte, Leon Denis nos traz uma importante reflexão sobre isso, porque ele coloca que não basta ensinar à criança os elementos da ciência, aprender a governar-se, a conduzir-se como um ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. Então, como eu estou armando a criança e o adolescente que está sob a minha guarda com o Evangelho de Jesus? Mas para armar a criança e o Evangelho, a criança e o adolescente com o Evangelho de Jesus, eu preciso me evangelizar. Por isso, evangelizai-vos. Primeiro, somos nós mesmos. E João narra no capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade e ela vos libertará. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz no capítulo 6, item 4, que o Espiritismo proporciona o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. No capítulo 19, versículo 7, item 7, ele diz: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Mas eu só vou conseguir que aqueles que dependem de mim assim o encaram se eu colocar isso na minha vida. No Livro dos Espíritos, na pergunta 642, Kardec diz: para agradar a Deus e assegurar a posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Os espíritos respondem: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. E está no limite das minhas forças levar a criança para a evangelização? Ou está acima? Eu estou me colocando que isso está acima das minhas forças? Será que está acima das minhas forças ir até o centro espírita, deixar a criança na evangelização, mas eu ir para o grupo de estudo que acontece naquele horário ou para a palestra doutrinária? Está acima do limite das minhas forças? Estar acima do limite das minhas forças, colocar para a criança que ela tem que participar do evangelho no lar comigo, mas eu faço o evangelho no lar? Está no limite das minhas forças tirar 15 minutos por semana para fazer o evangelho no lar? É preciso que eu reflita se eu estou me evangelizando. No livro, na revista O Reformador, Bezerra de Menezes traz uma mensagem belíssima através de Chico Xavier na reunião que aconteceu em 63 em Uberaba, onde Bezerra diz: em cada templo, o mais forte deve ser escudo para o mais fraco, o mais esclarecido, a luz para o menos esclarecido. E sempre, sempre, seja o sofredor o mais protegido e o mais auxiliado, como entre os que menos sofram, seja maior aquele que se fizer o servidor de todos, conforme a observação do mentor divino. Sigamos em frente, diz Bezerra, buscando a inspiração do Senhor. E nós temos muitas e muitas mensagens dentro da codificação que os espíritos trouxeram através dos médiuns que auxiliaram Kardec. Nós temos as obras complementares através de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco e outros trabalhadores sérios da doutrina espírita que nos trazem a reflexão da importância de nos evangelizarmos. Nunca precisamos tanto do Evangelho de Jesus como nesses momentos conturbados que estamos passando. Estamos num momento de grande tempestade. E eu vou indicar como um importante livro
que Divaldo Pereira Franco psicografou através de Manuel Filomeno de Miranda, Trilhas da Libertação. Esse livro, que se pensarmos um pouquinho, né, ele foi publicado em um ano depois da mensagem que Bezerra deu do livro da revista O Reformador. Bezerra ditou em 63, Manuel Filomeno de Miranda ditou em 64 e foi publicado, se não me falha a memória, em 65 ou 66. E no Trilhas de Libertação tem toda uma narrativa de como que os espíritos ainda, que se colocam como adversários do bem, se utilizam das nossas fragilidades para nos intuir a não seguir adiante, a fazer escolhas equivocadas, que não só levarão a nós mesmos à queda, mas arrastaremos aqueles que estão conosco. E a misericórdia do Pai permitiu que Divaldo Pereira Franco continuasse encarnado até hoje, com várias moratórias. Por quê? Porque ele é bonzinho? Ou porque nós, espíritos ainda tão deficitários na vivência do Evangelho, precisávamos receber, através dele, as mensagens que vieram de Manuel Filomeno de Miranda, explicando toda a trajetória que estamos vivenciando na mudança que o planeta está passando nesses momentos agora de pandemia. Quanta dificuldade estamos vivenciando, mas fortalecidos pelo Evangelho de Cristo, que ele disse: no mundo tereis aflições, mas credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se isso não fosse verdade, eu já vos teria dito. Mas ele também disse: estarei convosco até o final dos tempos. Que nós possamos nos fortalecer nesses momentos de tanta turbulência, onde os nossos corações sangram de saudade daqueles que se despediram de nós, mas que nós sabemos que eles estão vivos e que nós, se aqui permanecemos, porque ainda temos uma trajetória a mais para percorrer, e que possamos nos fortalecer dentro do Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita, não querendo evangelizar o outro, mas evangelizando a mim, e lembrando que os outros que estão comigo seguirão o roteiro de Jesus se perceberem em mim que eu, assim, estou colocando em prática, que aquele ser que hoje é um bebê que está na minha casa vai ser o empresário de amanhã, vai ser o político de amanhã, e que a postura que ele vai ter amanhã vai depender de como eu educo hoje. E que eu não fique nessa de julgar aquele que está lá. Porque todos os que hoje estão tomando decisões equivocadas, eles foram em algum momento uma criança abrigados num lar, que os educaram da forma onde aqueles que estavam ali conseguiram. E talvez eles não tinham conhecimento de tudo, que também não nos compete a julgar se tinha ou não tinha, mas que nós que temos e temos consciência, possamos nos colocar nessa condição de que aquele que hoje está sob a minha tutela, eu possa dar o meu melhor para que ele amanhã seja um homem de bem, homem no sentido humanidade, de bem, fazendo o melhor em nome de Jesus. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós nesses momentos de dificuldade, nesses momentos que nós estamos nos organizando para o retorno do convívio amoroso, mas nunca esquecendo que Kardec disse: siga a ciência, e a ciência ainda não nos liberou para tudo. Que possamos ter discernimento, razão e lembrar o que essa pandemia
pediu para que eu pudesse entender o que ela trouxe para mim, né? Que Jesus ampare a todos nós e que possamos sair desses momentos voltando nos convívios, mas com a seriedade, com o comprometimento com a nossa própria saúde e a saúde do outro, mas a saúde moral. Que Jesus nos fortaleça sempre. E nesse momento, irmanados que estamos com o Evangelho de Jesus, lembrando do meigo Nazareno, nas margens do Tiberíades, lembrando que ele olhou para os apóstolos, entrou no barco primeiro e pediu que os apóstolos entrassem. E que no meio da tempestade que adveio, ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Que possamos nesse momento, lembrando que Jesus está no barco, antes de nós aqui viermos, ele entrou. E que, envolvidos pelo amor de Jesus, possamos nós seguir o exemplo, aplacando o temporal íntimo, aplacando as ondas violentas íntimas, para melhor sair desse grande turbilhão, melhor do que entramos. Jesus, obrigada por esses momentos em que aqui pudemos nos reunir. Obrigado por essa casa de amor que nos recebe. Gratidão, Senhor. Mas também te rogamos o amparo nas nossas fragilidades, porque nas oscilações, Senhor, que ainda temos, possamos aprender como Pedro aprendeu, como Saulo aprendeu, como Levi, como todos aqueles que vieram antes de nós, possamos nós também, nos fortalecendo no teu evangelho de amor, a exemplo daqueles que trouxeram a codificação, possamos aprender a viver em nós o teu evangelho. Que a tua paz nos envolva, Senhor, e que possamos viver de tal forma que ela permanecerá conosco. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Gratidão a essa casa de amor, gratidão aos companheiros da UEC, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.